Olá, você sente medo, aflição? Às vezes dá a sensação de que você está sozinho, passando por aquela turbulência. É difícil, você não sabe como enfrentar, não sabe como pedir ajuda a Deus, não sabe de que maneira você vai passar por cada uma dessas coisas. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e baseado num salmo que você já conhece. Exatamente, nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Acompanha para se livrar de O vez casal desse do veneno. Mentalidade Cristã, não. Eu sou o Bruno do Mentalidade Cristã, você é a Tati Tati do do Mentalidade Mentalidade Cristã. Cristã, esposa do Bruno. Nós somos o casal do Casal do Mentalidade Mentalidade Cristã. Cristã. Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar com vocês sobre um salmo que eu acho que todo mundo conhece, ou quase todo mundo que já abriu a Bíblia em algum momento na sua vida já viu esse salmo ou já ouviu falar dele, que é o Salmo 23. Eu vou ler ele rapidinho aqui para você, para depois a gente conversar um pouco a respeito, tá bom? Então vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. A gente não costuma ler sempre a palavra de qual a gente vai conversar, mas essa é uma palavra pequena, curta, né? Esse salmo. E algumas pessoas têm até a Bíblia meio amarelada nele, né? No Salmo 23, no Salmo 91. Eu costumo dizer que são aquelas pessoas que não leem muito a Bíblia, que elas deixam em casa aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91, tá sempre ali. E aí às vezes você fica pensando, tá, tudo bem, então se ela lê só aquele, será que ela entende ele profundamente? Será que ela sabe exatamente do que aquele salmo está falando? E a gente queria conversar um pouco sobre isso hoje, porque eu acho que a primeira coisa que fica muito clara quando Davi está ali falando sobre esse salmo, quando Davi está dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é uma coisa que a gente também depois vai ver lá no Novo Testamento, Jesus dizendo, é que estar com Deus, estar na presença de Deus, não nos livra de aflições. E isso é algo que às vezes as pessoas não entendem, principalmente quem é novo convertido. Às vezes a pessoa está nos caminhos de Deus Pra há quem que ele pouco falou isso? tempo. Pra quem Para será quem que que ele ele falou falou? isso? Você quer falar um pouco sobre isso, amor? Não, isso é verdade, é porque a gente fala tanto que eu sou recém-convertida, que daqui a pouco a gente já tá há 10 anos gravando, eu vou falar que sou recém-convertida, né? Mas tudo bem. Não, mas a gente pode pensar o seguinte: Ah, na verdade, a Tati não é recém-convertida, já faz um tempinho, mas os vídeos vão sendo passados ao longo do tempo. A gente costuma falar isso é quando a gente compara a trajetória de vida dela é, com a minha trajetória de vida. É isso, exato. né? Para que fique muito claro, porque senão às vezes as pessoas vão achar, pô, essa garota aceitou Jesus faz um mês, tá ali gravando o vídeo e tal. Não é isso, É que é muito não. relativo, na É que verdade. tudo é muito relativo. Eu tô na igreja desde os 13 anos de idade. E aí a gente fica comparando, na verdade, é essa trajetória, Isso, né, eu me amor? converti aos 33 anos. Eu sou muito mais nova que o Bruno, então você pode imaginar. É pouquinho tempo. Te amo. Bom, vamos lá. Voltando ao assunto. Quando a gente se converte, o que que a gente pensa? Primeiro, né? Ó, agora minha vida resolveu. Bom, conheci Jesus, me converti, tô aqui, às vezes tá frequentando fervorosamente a igreja, enfiou uma célula e fala, minha vida agora tá bem. Não tem que mais passar por nada. Aí quando vem a primeira tribulação, você fala, peraí, em que parte que eu não entendi É por aí, né? desse lance de salvação? É mais ou menos isso. Eu não tô com Jesus, nada me faltará e tal, não sei o quê. E essas tribulações? Por que servem essas tribulações? Já que eu tô no caminho de Deus, por que eu tenho isso? Né? E é isso que a gente vai falar aqui pra você. Então, assim, independentemente se você se converteu agora ou há anos, muitas vezes você se passa por tribulação e ainda se pergunta, mas por que isso acontece comigo? Sou crente, sou cristão, vou para a igreja, faço tudo direitinho, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Então não é nessa recém-convertido, não. Não, que eu já passei por isso um monte de vezes, tá? A Uhum. Tati sabe muito bem disso. Às vezes eu tô angustiado com alguma coisa e eu fico assim, poxa, mas será? Até hoje eu tô esperando. Isso não era para ter sido resolvido já na minha vida. Enfim, isso servia para Davi
há muito tempo atrás, É. serve para a gente hoje também. E Jesus não falou assim, no mundo pode ser que vocês tenham aflições. Ele disse assim, no mundo tereis aflições. É uma coisa que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, assim, Davi tinha essa convicção de que Deus estava com ele, mas ele sabia que o fato de ele estar com Deus não o isentava de passar por problemas. Né? Ele continuaria passando por determinadas dificuldades. O que diferencia, na verdade, é a maneira como você enfrenta essas dificuldades. Quais são as ferramentas, os instrumentos que você tem, porque você deixa de estar sozinho e você passa a ter a convicção de que Deus está ali do teu lado, E que se você independentemente, está né? passando por alguma tribulação, é provavelmente alguma coisa que Deus quer trabalhar em você. É algo que você às vezes não entende naquele momento, mas que você vai entender depois. É super difícil quando a gente está passando pelo momento, quando a gente está no olho do furacão ali, né? É muito difícil pensar isso. E se esse vídeo está caindo para você agora, então respira fundo, calma, só recebe. E se você está assistindo isso no momento que está calmo na sua vida, é ótimo, porque aí você realmente consegue refletir no que quer dizer isso. Porque na hora que está passando pelo olho do furacão da tribulação ali, é mais difícil. Mas quando você olha às vezes para trás, as tribulações que você já passou, faz esse exercício agora e pensa, poxa vida, eu cresci com aquilo, eu aprendi tal coisa com aquilo, eu sou uma pessoa melhor depois daquilo, ou algo aconteceu que eu não esperava, olha só os planos de Deus, enfim. E assim, vai acontecer coisas para frente. E que bom se você tiver essa sabedoria de parar e entender que a tribulação faz parte, muitas vezes, do seu crescimento espiritual. E que, apesar de ter tribulação, a gente não tem medo, porque, como esse salmo diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não temerei mal algum. E às vezes eu tô pregando na igreja, eu costumo falar que a fé, para mim, muitas vezes, ela se mostra como se fosse o exato contrário de medo. Porque quanto mais medo você tem, parece que a sua fé está diminuindo. E quanto mais fé você tem, parece que o seu medo está diminuindo. É óbvio que eles não são o contrário um do outro, mas eles sempre agem de maneira oposta. Eu já vi isso acontecer várias vezes, comigo e com outras pessoas. Então é por isso que muitas vezes eu estou pregando e falo sobre isso. Que falo que quanto mais a gente está aumentando a nossa fé, mais a gente está diminuindo o nosso medo. E você não vai ficar livre de medo nunca. A verdade é essa, a gente sempre tem algum medo, um nível de medo a gente tem. Às vezes a gente até se prepara melhor para enfrentar determinada situação, porque você está com um pouco de medo, está com um pouco de apreensão, mas você tem que entender que você não está sozinho mais. Quando o Davi está dizendo ali que eu não temerei mal algum, é porque ele sabe que não é ele que está enfrentando aquilo. Ele sabe que ele está indo para uma batalha com Deus, com o Senhor do lado dele, sabe? A gente costuma brincar que fala, eu com Deus sou maioria, né? Porque é isso, né? Não interessa o tamanho daquela aflição que você está passando. E aí são duas coisas interessantes, você aprender que você tem sim tribulações, mas que você não precisa ter medo. Eu costumava falar, ai, tô morrendo de medo de tal coisa. Ai, tenho muito medo de tal coisa. Agora não falo mais. Porque também as palavras têm muito poder, né? Você fica só falando aquele sentimento, ele vai reforçando aquilo em você. E tem todo um lado espiritual da sua palavra também. Enfim, que a gente até vai falar em algum outro vídeo quando a gente for falar de batalha espiritual e também sobre outras questões. Mas eu não falo mais. Ai, não vou falar, eu tô morrendo de medo. Não, calma. Eu tenho as minhas aflições, mas eu confio. Se isso está acontecendo por algum motivo, eu confio. Enfim, vamos lá, vamos junto. Não é fácil, não é gostosinho, não é legalzinho, mas eu vou firme, que no final tem um propósito para isso acontecer. E não vou desistir, não vou parar no meio do caminho, não vou paralisar de medo, porque tem muito medo que paralisa, muito medo que desanima. Aí eu tenho vontade de ficar na cama, não tenho vontade de falar com ninguém, fico triste, fico só chorando, ou então não faço nada, nem vou. Nem tento, porque o medo me paralisou. Então, isso é coisa que, quando você começa a sentir algo dessa natureza, eu começo a identificar, eu identifico assim, isso não é de Deus. A gente fala muito isso para outros aí, não é de Deus. Isso que está passando pela sua cabeça aí, não é de Deus, esse medo, essa tristeza, essa angústia. Que aí você começa a perceber sentimentos que não são ali daquela situação. São sentimentos que devem ser colocados de lado, porque a sua fé aumenta, a sua confiança aumenta. E não é que você está bem ali naquele momento, você não está passando por um momento feliz da sua vida, mas também você não cultiva sentimentos
que vem do medo, que vem dessa paralisação. É diferente. E se você for pensar, quando a gente fala de medo e o medo que paralisa, isso é uma coisa que quase todo animal tem, né? Tem muitos animais, né? Ou paralisam por medo, ou eles fogem, né? E são rápidos na hora de fugir de determinado problema, né? O medo causa essa reação em muitos animais irracionais. E aí esse é o momento em que a gente tem que diferenciar, porque nós somos aqueles seres que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Nessa hora, nós temos que entender que esse medo não pode paralisar a gente. E isso que a Tati falou, de a gente fala muito um para o outro, né? Olha, isso não é de Deus, esse medo não é de Deus, essa preocupação não é de Deus. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios de você estar envolvido com outras pessoas que estão na igreja, que estão nos caminhos de Deus, sabe? Às vezes você é a única pessoa da sua família que está numa igreja, mas dentro da igreja existem outras pessoas que são a sua família em Cristo. Então, é por isso que eu falo tanto para as pessoas estarem dentro de alguma igreja. E repare que a gente nunca fala aqui da nossa igreja, né? A gente fala dentro de alguma igreja, porque ali algumas pessoas vão ajudar as outras, sabe? Porque você não vai temer mal algum, mas tem horas que você esmorece um pouco na sua fé. Tem horas que a sua fé diminui um pouco, tem horas que o seu medo aumenta um pouco. E aí é legal ter uma pessoa do lado e falar, olha, isso não é de Deus. Isso daí que você está passando não é de Deus, toma cuidado. Né? Às vezes a preocupação nem existe. O problema, às vezes, muitas vezes tem um problema, mas a gente cria um outro monstro ao redor do problema que ele não existe. Tem que ver, às vezes, vir alguém de fora e falar assim, ei, calma, não é tudo isso. Ah, tá acontecendo, a esposa disse, calma, vamos orar, né? Vamos orar. E aí, para você não ter medo, você tem que pensar o seguinte, você é filho de Deus. Seu pai é o Todo-Poderoso, entende? Então, quando você tem essa identidade de que você é filho, pensa assim, eu não sei se você tem filho, mas se você tiver, você pensa, seu filho tem você como pai, como mãe. Mas se você não tem filho, você tem um pai e uma mãe terreno, né? Então pensa na autoridade, pensa quando você era criança, como essa autoridade te dava ali segurança. Muitas vezes a dinâmica familiar não era boa, talvez não seja o melhor exemplo para você. Mas pensa ali no pai terreno ideal, enfim, se você não passou por essa situação. Você confia nele, porque ele tem mais poder. Ele tá ali no comando da situação. Você chorava, você corria para perto dele, ou algo do tipo, ou uma avó, enfim, se você foi criada pela avó. Tenta imaginar essa relação de filho terreno com pai terreno. E se você já tinha essa confiança e isso te ajudava de alguma forma. Agora imagina, começa a entender que essa relação aqui, muitas vezes melhor, muitas vezes maior, é um pai todo-poderoso que está lá olhando por você, que está aqui no meio de nós, que vive dentro de você. Ou seja, é por isso que o medo ele vai embora. Quando você... Não, meu pai está olhando por mim. A gente chama Deus até de vô, que ele fala, Deus é nosso vô. Ele está olhando por você. Então tem algo maior, tem algo do reino, tem algo que rege a sua vida e que por isso o medo ele diminui. Sabe o que eu acho legal também, amor? É que quando a gente está lendo o Salmo, hora nenhuma a gente vê Davi duvidando de que Deus esteja com ele. Né? É uma certeza de que Deus está do lado dele. Isso é bom a gente se lembrar às vezes, porque tem horas que a gente passa por determinados problemas na vida que a gente pensa que a gente está sozinho. E isso também dá uma certa angústia. Eu estou sozinho, vou enfrentar isso sozinho. Né? Então, Davi tinha uma convicção, uma certeza muito grande de que Deus estava com ele. E aí depois, quando ele fala de que Deus estava com ele, aí ele tem uma seguinte convicção de que o fato de Deus estar com ele significa que Deus vai protegê-lo e vai mostrar para ele os caminhos. Quando ele fala, tua vara e teu cajado me consolam, né? Assim, ele está dizendo que Deus está cuidando, não só está com ele, mas está cuidando dessas coisas todas, e é aquela hora que a gente tira o problema da gente e entrega para Deus, né? Fala, Senhor, eu não aguento mais, eu não dou conta, eu sou pequeno, eu não consigo fazer isso, tá aí, entrego para o Senhor, e o Senhor resolve. Eu não vejo saída mais, olha, tá aqui, já fiz tudo que eu podia. Muitas vezes você tá até sem força para orar, né? Eu tô sem força para orar, né? Chega num ponto que a gente vai se consumindo, mas ele tá ali o tempo todo, tá cuidando de você. Eu sempre fico pensando, nossa, ele deve
já deve ter cuidado de muitas outras coisas que eu nem percebi. Era para estar muito pior. Ou era para estar muito pior, ele já cuidou de muita coisa. Entende? É diferente quando você sabe que tem alguém ali que olha por você e que cuida por você, que rege a sua vida e que muda as coisas, enfim. Né? E que você está ali, quando você está em comunhão com ele, é muito mais fácil passar por isso. Não é fácil, mas é mais fácil do que, com certeza é mais fácil do que sem, quando você não tem essa convicção de que você tem um pai que te cuida. Né? Eu tenho uma convicção que eu levo para minha vida, assim, e que talvez te ajude de alguma forma. Eu sempre lembro do meu crescimento espiritual como se a minha vida fosse uma cebola com várias camadas, e que Deus tirou a primeira camada, que era uma camada daquelas sujeiras mais aparentes, daquelas coisas que mais incomodavam ao Senhor. Assim que eu comecei a entrar nos caminhos dele, ele foi limpando isso, essa primeira camada. E aí aquele momento que de repente você acha que você já é o bonzão, que você já está assim, firme nos caminhos de Deus, você sabe um monte de coisa e tal. Aí ele começa a tirar outra camada. E aí ele vai tirando essa outra camada, é a hora que você passa por alguma tribulação e ele vai lidando com você, ele trabalha o seu ego, e ele trabalha uma série de coisas dentro do seu ser, e aí dói, e aí ele tira aquela outra camada, e aí você pensa de novo, agora eu estou numa comunhão com o Senhor, impressionante, eu estou muito firme nos caminhos dele e tal, mas aí tem uma coisa chamada justiça de Deus, e a justiça de Deus ela precisa ser feita, e às vezes tem alguma coisa em você que ainda precisa ser trabalhada, e o que acontece é que ele não trabalhava aquela área específica porque ela estava numa camada ainda muito mais profunda, você tinha tantas outras coisas lá fora para trabalhar, que eram mais gritantes, que apareciam mais, que sujavam mais, que incomodavam mais, que agora está na hora dele trabalhar isso, sabe? Esses dias mesmo a gente estava conversando sobre uma questão dessa, e eu falei, amor, mas por que eu passei um ano nisso? O que será que Deus está trabalhando em mim com isso? Um ano, e passando por determinada situação e tal, mas eu só ficava, na verdade, angustiado de não entender. Mas, de certa forma, eu sabia que Deus estava trabalhando. Né? Deus está fazendo alguma coisa. Eu não sei o que é. Mas quando você tem essa convicção, pelo menos te dá um pouco mais de segurança, sabe? Porque é muito legal você entrar numa batalha que você sabe que você está do lado mais forte e que você tem certeza de que se você continuar na batalha, você vai ganhar. Sabe? Que o único jeito de você perder é você sair da batalha. Exato. O único jeito de você perder é você desistir, né? É você se entregar, é você deixar seu corpo ser tão dominado pelo medo, tão dominado por aquela situação, que você também começa a pecar, você começa a falar mal para você mesmo, falar mal de você até para outras pessoas. E aí, enfim, aí o buraco vai se cavando, não é? Mas se você não desiste, se você olha para cima, e se você tem essa convicção de que Deus é seu pai, ele tá ali com você, e outra, depois que você se converte, que você conhece Jesus, você vai conseguir ver os pequenos milagres, mesmo naquela tribulação. Tá acontecendo um monte de coisa e tal, mas olha só esse pequeno milagre. Olha só, e esse livramento que Deus me deu. Tá acontecendo um monte de coisa na minha empresa, mas hoje eu cheguei e alguém me falou tal coisa. Olha só que bom, olha que milagre. Então, começa a ver os pequenos milagres, porque isso vai te dando forças para continuarem no caminho. E a gente sempre realmente fala isso, olha, o que será que Deus está querendo trabalhar com isso? E às vezes a gente fala assim, Deus podia falar, mas podia até escrever, né? Mandar assim um e-mail explicando tudo, que era mais fácil. Mas eu tava até falando com ele, falei, amor, muitas vezes ele até fala assim, em alto, em bom som, mas na maioria das vezes é um mistério. Deus, ele age nos mistérios. Então, dificilmente vai acontecer uma coisa assim, olha, faz isso aqui, fala com tal pessoa, faz isso aqui, abre tal... assim, compra tal coisa, vende tal coisa, muda de emprego, você vai ligar para tal fulano. Não vai ser assim. Vai ser no mistério, mas ele vai te mostrando os caminhos. O importante é você pedir para ele te mostrar os caminhos, porque ele é o pastor, né? O que é o pastor? Ele é o bom pastor, nada me faltará. O bom pastor é aquele que vai levando as ovelhinhas ali pro lugar certinho, pro lugar correto. Então, uma hora ou outra vai ter uma que vai fugir, ele vai lá e vem com o cajado. E sabe uma coisa legal? Ele vai levar você pro seu caminho. Quanto mais profunda é aquela camada que ele está trabalhando, mais alta a gente escuta a voz dele. Sim. Sabe? É como se aquelas camadas, na verdade, estivessem tapando a sua audição para Deus. Então, quando ele está limpando aquelas que são mais externas, são mais sujas e tudo,
você não tem tanta noção de para onde ele está te direcionando. Ainda que ele não fale, escreva um e-mail para alguém, o seu coração vai ficando mais claro com relação àquilo. Você vai entendendo mais, porque você vai chegando numa camada mais profunda, mais profunda, mais profunda, e aí você vai ouvindo mais alto a voz do Senhor, vai sentindo mais firme no seu coração. Vai sentindo no coração, assim, não, tem que fazer isso. Não faz isso. Né? Sente ou não. Mas tem os momentos de silêncio também. Tem os momentos de silêncio. A gente estava passando por uma situação recentemente. Eu falava assim para ele, meu amor, tá um silêncio. Ai, fala mais, tá muito, muito silencioso. Ele falou assim, a moça tá mal acostumada. Às vezes acontece isso Deus mesmo. responde demais a Tati, assim, e tal. E aí ela tava agoniada. Eu falei, você tá mal acostumada, amor. Deixa Deus trabalhar no silêncio um pouco. Deixa eu trabalhar no silêncio. Eu falei, tá bom, mas esperei e tal, até que o silêncio terminou. Mas mesmo às vezes quando essa camada você já tá ouvindo, mas também tem os momentos de silêncio. Então, mas lembra que ele é o bom pastor. Ele não vai te deixar lá no gramado, ele não vai te deixar cair pelo precipício, ele não vai te deixar esquecidinho lá, ele vai lá, ele vai te juntar, ele vai dar o seu tempo, às vezes você vai sair do caminho, vai tropeçar um pouquinho, vai encontrar algum outro ovelhinho que tá meio desviado, vai embora também, aí ele vai lá e fala, ei, volta aqui, e aí no final, ele é isso, é você não ter medo, é você saber que tem ali uma pessoa que tá te guiando, tem ali um bom pastor, né? E tem um louvor, que é exatamente isso. O nome dele é o Não Há O Que Temer, do Adoradores. E a gente vai cantar aqui para finalizar. A gente não, só a Tati, porque sabe que eu não canto. Quando chega nessa parte, eu fico só olhando. Você pode fazer uma dancinha de vez em quando, tô brincando. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro amor, eu sou a cura, eu sou o poder. Agora declara mesmo. E na verdade, se você não quiser cantar junto, imagina a voz de Deus falando isso pra você, porque é isso, é Ele falando com você nessa música, tá? Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei, e com minha mão serei fiel. Exatamente. Então, quando você tiver com esse sentimento que tá sozinho, volta esse vídeo de novo, coloca nesse louvor e fica escutando e imaginando a voz de Deus falando isso para você, porque é exatamente isso que ele quer nos dizer o tempo todo. Nem sempre a gente consegue ouvir, nem sempre a gente está no momento que a gente consegue ouvir, mas coloca e vai ouvindo, até que você entende que é exatamente isso que ele quer falar para você. Amém. Amém? Vamos fazer uma oração, então? Poder encerrar? Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra de hoje, Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor vá ao encontro agora do meu irmão, da minha irmã, que está assistindo esse vídeo, ouvindo esse áudio em algum momento, em algum lugar. Que o Senhor possa estar com eles, Pai. Que o Senhor possa colocar os seus anjos ao redor e derredor deles. Que o Senhor possa agir no coração e na mente. Que eles sejam cativos a Ti e que eles possam saber que a vitória deles está em Ti, Senhor. Que o Senhor possa dar forças para suportar aqueles desertos que ainda não terminaram e que o Senhor possa estar com eles, mostrando o que é que precisa ser mudado em cada um e que eles possam suportar até o momento de receber a sua vitória, que sua vitória a gente sabe que vem, Pai. Haja na vida de cada irmão, de cada irmã. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, comenta aqui o que você achou desse vídeo, comenta aqui o que você quer que a gente grave também, compartilha. A gente se vê no próximo bate-papo. Beijo.